No Caldo de Cultura de hoje, a 16ª edição do Festival de Inverno da UFPR em Antonina. Você vai conhecer algumas das atrações que movimentaram a cidade. Uma entrevista com os Demônios da Garoa, um grupo que tem mais de 60 anos de palco e de samba. De volta à Terra, Superman, o retorno chega aos cinemas e é comentado por Marden Machado. Olá! Em julho, a paisagem de Antonina ganha novas cores. A cidade se enche de gente para receber o Festival de Inverno da UFPR, que está na 16ª edição. Em julho, Antonina ganha mais cores, gente, alegria. A garotada não contém a ansiedade e não se importa em acordar cedo, enfrentar fila para atingir um objetivo: fazer a inscrição para as oficinas infantis do 16º Festival de Inverno da UFPR. A cada ano, a participação das crianças é maior e cada uma delas sabe bem o que quer escolher. Brinquedos de Antonina. Tô pensando em fazer agora rádio, a oficina da rádio, fazer ali na oficina da criança. Construindo brinquedos e brinquedos de Antonina. Isabela é filha de Helenice. A pequena participa do festival pela primeira vez e ganha o incentivo da mãe. Consegue mexer com a população inteira, dá incentivo para as crianças em aprender alguma coisa. E os pais em desenvolver tudo isso, né? Porque tem que ser uma coisa, leva para cá e leva para lá. Fantástico. Mais alguns minutos e lá está Isabela com crachá pronta para a estreia. Entre os monitores também há participantes de primeira viagem. É o caso de Ellen, que ressalta a importância da extensão. Primeiramente, a interação que acontece com pessoas de todos os cursos. A gente se encontra com outras disciplinas, a multidisciplinaridade, vamos dizer assim. E depois esse contato, a parte prática do que a gente faz, que eu trabalho na área da educação. Então, esse contato com pessoas carentes, com pessoas de outros lugares. Você sai da universidade, faz um trabalho extra classe e pode experimentar, mas colocar em prática mesmo aquilo que a gente aprende em sala de aula. Pelo terceiro ano seguido, Dona Terezinha trouxe os netos. Ficam ansiosos, esperando e cobram, né? Hoje a gente chegou bem cedo para pegar as oficinas que eles queriam. Eu acho muito importante, né? E a opinião é compartilhada por outros pais. Eu acho que é uma boa, tanto para a população como para os visitantes, né? Os próximos turistas que vêm visitar aqui nós. Ajuda bastante no desenvolvimento da cidade, as crianças gostam muito, é importante para todos. É uma coisa que fazem eles ter mais liberdade, participação e interagir com outras crianças que não é do mesmo grupo de escola e tudo, né? Então eu acho uma ótima ideia que vocês estão fazendo. Dias de trabalho para os monitores e de festa para a garotada. Eu acho ele muito legal, assim, porque as crianças podem aprender mais coisas, assim, né? Nas oficinas, os pequenos exercitam a liberdade, a fantasia, despertam um novo olhar. Vivian Ferreira é instrutora em Antonina pela terceira vez e ministra a oficina infantil de desenho criativo. Você mostra coisas que estão acontecendo, assim, que as crianças às vezes não têm acesso. As técnicas, por exemplo, serigrafia que eu já dei, as crianças às vezes não conhecem a técnica, então eu acho interessante isso, trazer novas coisas para eles aprimorarem o olhar deles. A criatividade marca o festival desde a escolha do cartaz. Na antiga estação de trem de Antonina estão em exposição os trabalhos concorrentes. Foram mais de 160 propostas enviadas de diversas partes do país. A vencedora traz o macaco, consumidor da principal iguaria local, a banana. A imagem criada por Mauro Brustolin Plinski foi transformada em ícone do 16º festival pelo designer Wilson Voitena, da Unigraf.
A partir do momento que a gente tem a imagem definida do cartaz, a gente sempre tenta privilegiar um cartaz que tenha um ícone, que a gente possa ver. No nosso caso seria o macaco em si, né? E daí a gente começa a desmembrar essa peça gráfica, que é o cartaz, que é o produto inicial, nas demais peças. No total, acho que são quase 15 peças gráficas que são desenvolvidas. Na camiseta a gente acaba desenvolvendo em 2 tipos, né? Para ficar bem definido. Quem é ministrante e quem é aluno. Né, quem é a comissão organizadora. Então, por isso que tem um diferencial de 2 cores de camiseta na malha, né, mas a estampa é mesmo para todo mundo. E do ano passado para cá, a gente está criando agora também uma camiseta infantil para as crianças. Então, a gente pega o tema, a gente faz uma segunda releitura em cima disso e desenvolve um produto mais voltado para as crianças. Macaco está em camisetas, crachás, folhetos e, aos poucos, toma conta da cidade. A sensação é que você fica orgulhoso de você ver o material, o pessoal comenta teu material, o pessoal pode gostar, pode não gostar, mas você está mostrando o teu trabalho na rua, né? É um filho que você cria e você solta para o mundo, né? Mas o decorar a cidade é muito legal, assim, porque é que nem você vai fazer a tua festa de aniversário, você convida todo mundo, tá lá, você serve todo mundo muito bem, você fica satisfeito por servir bem as pessoas, né? E quem chega já é tomado pelo espírito do festival. O festival é sempre, né, uma forma de incrementar conhecimentos. Eu acho que além de um aumento da riqueza, assim, no sentido de convívio social, assim, uma coisa mais cultural, assim. Eu acho que aumenta muito a bagagem cultural da gente. Não, de programa de rádio. Aqui a arte também é um instrumento para a solidariedade. A peça Procura-se uma Estrela, encenada no Teatro Municipal, alertou para a importância da doação de medula óssea. Uma história que sensibiliza o público. Quando você ouve uma história muito mais próxima ou alguma coisa que toca mais, assim, faz você parar para pensar, poxa, é importante, né? É bem difícil fazer uma peça sobre isso e fazer divertida. Gostei muito. O artista trabalha muito com a sublimação, com o mundo das ideias, com tocar o interior das pessoas, mas eu acho que quando você consegue juntar essa sensibilização e transformar isso num efetivo ato de cidadania, ou seja, tirar isso do palco e trazer para o mundo real, eu acho que é onde você realmente consegue completar essa função da arte enquanto formador de cidadão mesmo, né? Do lado de fora do teatro, os interessados puderam preencher o cadastro no ônibus do EMEPAR e se candidatar a doador. A pessoa vem aqui, né, se cadastra, ela preenche uma ficha, colhe 2 tubinhos de sangue, aproximadamente 10 ml, e depois que a pessoa assina esse termo, coleta o sangue, esse sangue vai para o nosso laboratório, que é o Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade do Departamento de Genética lá da Federal. E depois que a gente termina os exames, a gente encaminha o resultado para o Registro Nacional, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, é o REDOME, né? E ele fica no Rio de Janeiro. O projeto é uma iniciativa do Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade do Departamento de Genética da UFPR. O objetivo principal é aumentar, né, o máximo possível o nosso registro nacional, né, porque o paciente ele tem aproximadamente 30% de chance de encontrar um doador compatível na família. Então, se a maioria dos pacientes, né, não encontram um doador compatível na família, e esses doadores que não encontram na família, eles dependem dos doadores voluntários cadastrados nos registros nacionais. Então, para um doador, né, para um paciente brasileiro, as chances dele encontrar um doador compatível no Brasil é muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo. E as ruas de Antonina também ganharam manifestações da cultura popular. O Teatro Municipal recebeu Diabliposa, o mais novo espetáculo da Tessera, companhia de dança da UFPR. A coreografia do diretor Rafael Pacheco faz uma releitura do romantismo através da dança contemporânea. Do jeito que esse mundo está, com as guerras, com fome, com miséria, a gente achou por bem falar de uma coisa um pouco mais etérea, um pouco mais na paixão, um pouco mais num outro sentido. E nada melhor do que isso, do que o período romântico para falar disso. Só que em vez de pegar as fadas, as sílfides, os elfos, que se tratava muito na época, nós optamos por uma diabliposa, que é uma mariposa cuja lenda diz que se uma mariposa entrar no seu ambiente, não a maltrate, não a espante, pois algum segredo
com certeza ela irá te revelar. O grupo artístico comemora 25 anos de trabalho ininterrupto em 2006 e está presente em Antonina desde o primeiro festival de inverno. Nós estamos envolvidos, a Tessera Companhia de Dança, desde o primeiro festival. Isso já se vão 16 anos e existe um comprometimento da companhia com relação ao festival de proporcionar uma leitura com relação à dança contemporânea. Trazemos para o festival oficinas tanto para as crianças como para os adultos de dança contemporânea e desenvolvemos ao longo desses 16 anos um trabalho de uma formação de um público que hoje assiste, aprecia e gosta de um bom trabalho de dança contemporânea. A Tessera também foi responsável pela performance que abriu oficialmente o 16º festival. O macaco, que se transformou em marca do evento, ganhou vida no palco. O público que lotou a rua em frente ao palco principal recebeu as boas-vindas das autoridades presentes e dos organizadores do festival. De abrigar esse nosso coração enorme do coração antoninense, o 16º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná. Portanto, Antonina hoje é um campus da Universidade Federal do Paraná. E é com muita alegria que a gente vem socorrendo no dia de hoje. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio, Deus abençoe a todos. A festa de abertura ficou completa com o samba gaiato dos Demônios da Garoa, que fizeram todo mundo dançar. E o Caldo de Cultura esteve conversando com os integrantes dos Demônios da Garoa. O grupo tem 63 anos de carreira. Durante a longa trajetória, presente até no Guinness, perdeu e ganhou integrantes e conquistou gerações de fãs. O Demônios começou em 1943, eram 5 garotos que se reuniam para fazer samba, para cantar, fazer seresta, e de repente participaram de um programa de calouros na Rádio Bandeirantes São Paulo, programa Hora da Bomba, e ganharam o primeiro lugar e foram contratados pela Rádio Bandeirantes para participar do programa do Vicente Leporassi naquela ocasião, né? Uma vez por semana, meia hora por semana, né? E assim começou a carreira dos Demônios da Garoa profissionalmente. Até no começo dos anos 50, o Demônios da Garoa não cantava as músicas igual os grandes conjuntos vocais que existiam no passado, Quatro Asas e um Coringa, Bando da Lua, Anjos do Inferno, tá? Até que chegou o momento de se independer, de mostrar alguma coisa diferente, né? E foi quando surgiu realmente o Saudosa Maloca, que o Demônios da Garoa foi a música que abriu as portas e abriu todos os caminhos para o Demônios da Garoa. Foi Saudosa Maloca e Samba do Ernesto, gravado em 1954. É impossível você falar do Adoniran e não falar do Demônios. Falar do Demônios da Garoa e não falar do Adoniran Barbosa. Porque a partir de Saudosa Maloca, tudo que o Adoniran tinha, tudo que ele compôs, ele entregou tudo para o Demônios da Garoa. E com a graça de Deus, com o talento dos Demônios da Garoa, com o talento do Adoniran Barbosa, com a sorte também, porque se a gente não conta com a sorte, as coisas se tornam meio impossíveis, mas eu acredito que daí para frente foi uma das maiores parcerias que aconteceu enquanto durou Demônios da Garoa e Adoniran Barbosa dentro da música popular brasileira, não só da música popular de São Paulo, mas da música popular brasileira. Todo elemento que entrou realmente era de um outro conjunto, de um trio, então já tinha aquela tarimba de vocalista, né, de instrumentista, então foi fácil,
não houve dificuldade, porque cantar um conjunto vocal é meio difícil, porque devido às vozes que se tem que fazer, os arranjos, então sempre tem que ter um elemento adequado para entrar no conjunto. E sempre nós tivemos a sorte, né? Veio Israel, veio Ventura Ramírez, veio diversos elementos que foram bons para o conjunto, muito bom, até hoje. E eu venho de outros conjuntos vocais e eu fui convidado em 82, né? Depois de muita andança. O Canhotinho lembrou-se de mim, né? Aí falou com o Toninho e o Arnaldo e eles me chamaram, me convidaram e eu me integrei ao grupo. Fiquei muito contente, gostei muito e estou até hoje aí, né? Eu acho isso importante para o conjunto, porque preserva mais ainda a identidade do povo paulista, das músicas brasileiras, as músicas de raiz. E a gente tem que convir que, atualmente, as músicas deixam muito a desejar em termos de cultura, propriamente, e que as músicas de raiz, antigas, quando alguém hoje em dia ouve, nem sabe realmente que aquilo naquele passado, que não é tão distante assim, acontecia com valores musicais maravilhosos da época. E a gente procura preservar e manter isso dentro do conjunto. Esse padrão vibra maravilhosamente dentro do nosso espírito e a gente consegue comunicar isso ao público. E isso é maravilhoso. Essa interação é simplesmente única. Não é com todo artista que isso acontece, porque a música dos Demônios da Garoa vem passando geração para geração. E vem já do bisavô, do avô, que passou para o neto. Então a gente vê crianças pequenas, de 3, 4, 5 anos, cantando a música dos Demônios da Garoa. E aqueles senhores mais antigos que também cantam e passam isso para os seus filhos, para os seus netos. Então isso é importante, mesmo porque fazer valer toda a cultura nacional, né, e a identidade do nosso povo. O nosso público é de 8 a 80 anos, né? Então não tem problema. Qualquer idade para nós, eles nos recebem muito bem e não tem problema. Para nós não tem problema. Essa moçada toda está aí para levar a música dos Demônios da Garoa e a música popular brasileira por mais 60, se Deus quiser. Filho único, tenho minha casa para olhar. Daqui a pouco, a estreia no Brasil de Superman, o Retorno, no comentário de Marden Machado. Quem está doente não tem tempo a perder, e o Hospital de Clínicas sabe disso. Então, para diminuir as longas filas, foi criado um novo sistema de atendimento. Se não for emergência, a unidade de saúde da prefeitura mais perto da sua casa resolve o problema. Agora, se o seu caso é uma urgência, dirija-se rapidamente ao posto 24 horas do seu bairro. Lá você será examinado e, caso não seja possível socorrê-lo, o próprio posto encaminha você ao pronto atendimento do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. É assim, por meio dos postos de saúde, que é marcado seu atendimento na Central de Agendamento de Consultas do HC, localizada no andar térreo do anexo B. Lá, sua consulta e seus exames são marcados num único local, reduzindo a circulação pelos corredores e o tempo de espera em diversas filas. Esta central de agendamento também oferece um ambiente mais adequado e com maior conforto, proporcionando um acolhimento digno e humanizado, com mais qualidade, respeito e rapidez, que é muito importante para quem está doente. UFPE-TV, o programa Sem Brincadeira, o programa que irá tratar de temas bem adultos,
mas de grande importância para nós crianças. Não perca, sexta-feira na UFPR TV. Até lá! O Homem de Aço está de volta à Terra. Chega neste fim de semana aos cinemas Superman, o Retorno. Marden, esse retorno foi tudo de bom? Foi. Essa produção do novo filme do Superman, ela foi muito conturbada. Porque depois que a Warner lançou o terceiro filme, em 83, o Superman 3, o filme já não faturou tanto como eles esperavam e a própria história era muito ruim. A Warner liberou os direitos para uma empresa pequena, a Canon, que produziu o quarto filme, que conseguiu ser pior ainda do que o terceiro. E depois disso, esqueceu-se o Homem de Aço no cinema. No final dos anos 80, com o estrondoso sucesso do primeiro Batman, a Warner resolveu tentar pegar de volta o Super-Homem e fazer um filme novamente com ele, tentando revitalizar a franquia. Naquela época ela negociou, conseguiu comprar de volta os direitos que ela havia vendido tanto para a Canon como para os produtores do primeiro filme, conseguiu de volta e desde então, desde o início dos anos 90, ela gastou perto de 60 milhões de dólares só em tentativas de produção desse filme. Muita gente foi contactada para ser o Nicolas Cage, quase foi o Super-Homem, o Josh Hartnett, uma série de outros atores, uma série de diretores também envolvidos e nada dava certo. Até que em 2004, assim, num lampejo de bom senso, de clarividência, de iluminação com os executivos lá da Warner, eles convidaram o Bryan Singer para assumir o projeto. E o Bryan Singer, fã confesso do Superman há muito tempo, aceitou, pediu liberdade total para fazer do jeito que ele tinha a visão do Homem de Aço e, para a felicidade dos fãs, ele respeitou a cronologia dos dois primeiros filmes, o Superman e o Superman 2, que são de 78 e 80. Tanto é que esse novo filme é uma espécie de continuação direta das histórias que são contadas nesses dois filmes. Ele respeitou também tudo de bom que havia sido produzido nos quadrinhos com o Homem de Aço e também não quebrou o que é mostrado na série de TV Smallville, que passa no SBT e também passa no canal da Warner, que é uma série que conta a juventude do Super-Homem quando ele está ainda descobrindo os seus poderes. Então ele conseguiu respeitar neste filme que ele fez o que tinha de bom no cinema, os dois primeiros filmes, tudo de bom que foi feito em quadrinhos e essa série de TV. E fez um filme que, independente de você acompanhar tudo isso, o filme funciona super bem. E se você está por dentro dessas coisas legais dos primeiros filmes e do seriado e das histórias em quadrinhos, você vai curtir mais ainda. É um filme que funciona, é um filme respeitoso, um filme bem pé no chão, apesar de tratar de um homem que tem superpoderes quase divinos. Mas a história mostra o que poderia ser um mundo se existisse um super ser, como é o caso do Superman. O filme Superman imortalizou o Christopher Reeve como esse personagem. O ator que foi escolhido está à altura? Ele responde bem e fisicamente ele lembra muito o Christopher Reeve. Talvez tenha sido um dos motivos também para ele ter sido escolhido. Mas ele consegue dar uma identidade própria, ele consegue segurar bem o papel. Você lembra do Christopher Reeve, você sabe que não é ele que está lá. E ele conseguiu dar conta. E uma coisa muito difícil no caso do Superman, que é justamente você ver bem as diferenças entre a personalidade do alter ego dele, que é o Clark Kent, e o do super-herói. Eu lembro agora até de uma tese bem curiosa que o Quentin Tarantino, que é também fã do Superman, teceu no finalzinho do Kill Bill 2. Quem tiver visto o Kill Bill, bem no final do filme, do Kill Bill 2, a personagem do Bill, David Carradine, quando a Uma Thurman, a Beatrix, está lá dopada, ele acerta ela com um dado, ele começa a falar sobre super-heróis. Ele diz, o Batman é o Bruce Wayne, e só se torna Batman quando o Bruce Wayne veste a roupa do Batman, o Peter Parker é o Homem-Aranha, e só quando ele veste a roupa do Homem-Aranha que ele vira o Homem-Aranha.
Mas o Superman não, o Superman é sempre o Superman. Ele se disfarça de Clark Kent para parecer igual a nós, porque ele é um extraterrestre, ele tem superpoderes, ele acorda Super-Homem, se veste de Clark Kent para se misturar com a gente. E é bem curioso, é isso mesmo. Os outros todos usam disfarce. O disfarce do Super-Homem é o Clark Kent, não o contrário. O Kevin Spacey faz o Lex Luthor, que era o papel do Gene Hackman. Como é que ele está como Lex Luthor? Ele chega a surpreender? Olha, o Kevin Spacey sempre surpreende, ele é um ator fabuloso, mas ele pegou a mesma persona que o Gene Hackman imprimiu ao Lex Luthor e extrapola ela nesse filme. É como se nós estivéssemos vendo aquele Lex que foi desenvolvido pelo Gene Hackman nos 2 primeiros filmes, turbinado agora. Tudo aquilo de legal que o Lex do Gene Hackman tinha, o Kevin Spacey conseguiu manter e levar adiante. Então é um grande trabalho também. O Superman enfrenta muitos desafios nessas 2h30 de filme. E que superpoderes ele utiliza ou utiliza todos? Ele utiliza todos. Isso é uma sequência legal que tem de ação. O mais interessante é ver que ele é super, mas ele tem que ralar bastante. E numa sequência determinada lá, que ele está tentando salvar o planeta, ele faz uso de todos os poderes, assim, um de cada vez, às vezes 1 ou 2 ao mesmo tempo, justamente para dar conta. E como o esforço é tão grande numa determinada altura, ele chega até a transpirar. Ele é super, mas ele também sua. Muito trabalho para ele. Muito trabalho para ele. E uma coisa que foi bastante alardeada e que está bem clara no filme é que, apesar de os autores originais do Superman serem judeus, o diretor desse filme também ser judeu, as principais referências que são colocadas e são bem claras em determinados momentos nessa história são bem cristãs. Você pode até fazer um paralelo de que, da mesma forma que Jesus Cristo foi mandado ao mundo para salvar a humanidade, filho único e tudo, ele é o único filho de Krypton, ele também foi enviado à Terra com todo esse conhecimento, ele sabe que tem esses poderes e que tem que usá-los para ajudar a todos. E numa determinada sequência onde se exige um sacrifício maior, a forma como a cena se desenrola lembra muito a imagem do Cristo na cruz, e uma série de outras referências, todas cristãs, todas bem pontuais. Lois Lane continua apaixonada por você sabe quem? Claro, senão não seria a Lois Lane que a gente conhece. E a exemplo da Lois Lane dos primeiros filmes, a Margot Kidder, essa nova, Kate Bosworth, ela tem a mesma garra, aquela coisa meio agitada, curiosa, metida, tagarela, tentando largar o vício do fumo. Todas essas coisinhas legais que foram colocadas ao longo dos 2 primeiros filmes, o Bryan Singer conseguiu manter, faz muitas referências ao filme, uma delas bem curiosa. Nesse filme, quando o Super-Homem retorna ao planeta, a primeira fala que ele diz como Superman é a mesma que no primeiro filme ele também fala quando aparece como Superman pela primeira vez. São pequenos detalhes que irão agradar, encher os fãs mais antigos, que conhecem bem os primeiros filmes, mas que em momento nenhum compromete aqueles que estão vendo pela primeira vez, que não têm conhecimento prévio das histórias contadas nos filmes e nos quadrinhos, mas que é um plus, uma coisa a mais que poderá encher os olhos dos fãs da série. E existe uma revista em quadrinhos que também está para sair agora, que conta o que aconteceu nesse período de 5 anos que ele esteve fora da Terra. Exato, porque na história, o Super-Homem está voltando à Terra depois de uma ausência de 5 anos. Tem até uma coisa curiosa, a Lois Lane está prestes a receber o prêmio Pulitzer por ter escrito um artigo que se intitula Porque o Mundo Não Precisa do Superman. Então, justamente quando ela vai receber esse prêmio, ele está de volta. E o Bryan Singer, preocupado em cobrir essa lacuna, ele escreveu uma história em quadrinho que foi publicado nos Estados Unidos agora no final de junho e que chega ao Brasil agora no 2º semestre, contando justamente o que acontece nesses 5 anos que o Homem de Aço foi embora da Terra em busca de suas origens kryptonianas. E ele também produziu um interessantíssimo documentário que também a Warner prometeu lançar no Brasil agora no 2º semestre, Olhe para os Céus, que conta toda a trajetória do Homem de Aço desde a criação, em 1938, até os dias de hoje, com todas as encarnações que o Homem de Aço teve em quadrinhos, em TV e no cinema. É aguardar, vamos ter
Nas locadoras você pode achar todos os filmes. A Warner vai lançar uma caixa especial com tudo que você possa imaginar com o Superman. E com esse filme, muito mais material deve sair também. Prato cheio para os fãs. Para todos os fãs. E o Caldo de Cultura termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura@ufpr.br. Até o próximo programa.